Depois de muita espera, Stranger Things 5 finalmente recebeu um teaser trailer de respeito, lotado de detalhes sobre o que a gente pode esperar dessa última temporada. Mas além de todas essas novidades, eu acho que esse teaser tem uma parte que enganou os fãs e quase ninguém percebeu. Pra quem caiu por acaso aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado em Stranger Things. Por aqui tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada, já tem muito conteúdo pra você maratonar. E é claro que eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí pra não perder nada. E antes de começar com a análise, eu preciso avisar vocês que nesse vídeo aqui vão ter algumas imagens de bastidor, mas vocês podem ficar tranquilos porque não tem nenhum spoiler nesse vídeo, tá? A grande maioria das imagens que eu peguei são oficiais, então são imagens que a própria Netflix ou que o Ross Duffer postou. Tem só algumas imagens que eu vou mostrar que são de paparazzi mesmo, mas podem ficar tranquilos, tá? Eu garanto pra vocês que não tem nenhum spoiler aqui nesse vídeo, não tem nenhum grande vazamento que vai estragar a experiência de vocês. Mas então, dito isso, bora começar com a nossa mega análise do teaser trailer de Stranger Things 5. Vambora! E bom, gente, já tinha sido revelado na sinopse dessa temporada que Hawkins agora tá sob domínio militar, então a cidade toda foi colocada em quarentena. Então a presença militar que já era enorme na quarta temporada, agora ficou ainda maior, então eles dominaram todos os lugares. E bem lá no centro, onde as fendas se juntaram no final da quarta temporada, lá na frente da biblioteca, agora foi montada uma mega base militar, onde eu acredito que eles estão estudando o mundo invertido. Na primeira vez que eu assisti o teaser, eu cheguei a pensar que eles estavam queimando o portal pra conter a contaminação, igual eles faziam lá na segunda temporada. Mas depois que eu fui reparar que na verdade não, é bem possível que eles estão queimando essa passagem ali pra mandar alguns veículos pro mundo invertido. Porque se a gente reparar, tem tipo uma rampa ali naquele portal, então é tipo uma entrada mesmo que eles estão usando. E também no ano passado eles postaram essas imagens aqui, onde eles mostravam alguns fungos que estão sendo estudados num tipo de laboratório. Então eu acho que durante essa temporada a gente vai ver essa presença militar muito grande, não só em Hawkins do mundo normal, mas também no mundo invertido, trazendo essas amostras de lá pra fazer pesquisa e tudo mais. E todo esse arco militar também traz alguns personagens novos pra essa temporada. Dois deles foram mostrados nesse teaser, sendo eles a Doutora Kay, que é essa cientista que aparece nessa parte do teaser, e ela é quem comanda esse novo laboratório militar que foi montado em Hawkins. E esse outro aqui na frente é o Tenente Akers, que provavelmente deve ser ali o braço direito da Doutora Kay, então ele deve ser quem comanda as operações seguindo as ordens dela. E aí aparece uma cena no teaser onde tem várias crianças presas em um bunker militar, só que ao contrário do que vocês podem pensar, gente, essas crianças aí, elas não estão sendo colocadas nesse bunker por segurança, tá? Não estão prendendo essas crianças aí pra proteger elas do que tá acontecendo em Hawkins. Na verdade, durante essa temporada, existe todo um arco que envolve os militares sequestrando algumas crianças e prendendo elas nesses bunkers militares aí, igual aparece no teaser. Em relação ao contexto disso tudo, né, o motivo pra eles estarem sequestrando essas crianças, isso aí já envolve vazamento, então eu vou poupar vocês aqui dos spoilers. Mas saibam disso, tá? Essas crianças aí não estão sendo protegidas, não. Elas estão sendo sequestradas e levadas pra esse bunker militar. Isso aí vai ser bem importante mais pra frente aqui na nossa análise. A gente sabe também que vai rolar um salto temporal bem no comecinho dessa temporada, e agora os personagens já estão lá no final de 87. A gente sabe que o final da quarta temporada foi em março de 86, então a gente tá falando aí de um salto temporal de mais ou menos 1 ano e meio entre uma temporada e outra. E isso era uma coisa que me preocupava um pouco em relação à normalidade na vida dos personagens, porque depois de tudo que aconteceu no final da quarta temporada, me parecia um pouco forçado os personagens esperarem quase 1 ano e meio pra só agora eles voltarem a se preocupar com a invasão do mundo invertido em Hawkins, com o retorno do Vecna. Só que esse teaser indica que, na verdade, a série se preocupou sim em mostrar que durante esse tempo os personagens não estavam na tranquilidade lá em Hawkins e que, na verdade, eles estavam se preparando e esperando a hora certa de colocar um novo plano em prática contra o Vecna. Aparecem nesse teaser pelo menos 2 cenas onde eu acho que a Eleven tá treinando pra aperfeiçoar os poderes dela. A primeira é essa aqui, onde aparentemente eles fizeram tipo um tanque de privação sensorial improvisado ali na cabana do Hopper. Então ela tá usando ali uma banheira e tem uma porta ali na parte de cima pra fechar esse tanque. E a outra cena seria essa aqui, onde a Eleven tá praticamente voando. Ela tá usando os poderes dela ali pra saltar muito alto por cima do ônibus. Essa cena, inclusive, faz um paralelo legal com a primeira temporada. Esse teaser inteiro tá lotado de paralelo, mas falando dessa cena em específico, a Eleven tá naquele mesmo lugar onde ela fez o
Lucas voar na primeira temporada. Quando ele tava duvidando dela, ela jogou ele longe com os poderes, fez praticamente ele voar nesse lugar. E agora é ela quem tá praticamente voando nesse mesmo lugar, nesse mesmo ferro velho. Então fica um paralelo bem legal aí com o começo da série. Mas aí, voltando a falar sobre o treinamento da Eleven, saiu uma foto no ano passado que mostra o Hopper e a Joyce nesse mesmo lugar junto com ela. E o Hopper tá com tipo um cronômetro ali pendurado no pescoço. Essa cena não me parece ser um momento de ação, eu acho que não é uma cena de batalha, eu acho que eles estão de boa mesmo. Então pra mim essa é só uma das cenas onde a gente deve ver a Eleven treinando mesmo. E também é importante a gente lembrar que na quarta temporada, o próprio Dr. Brenner tinha falado pra Eleven que o Henry se fortaleceu muito durante esses anos, então ele ia absorvendo tudo das vítimas dele. E agora, já como Vecna, ele é muito mais forte do que ela imagina e que pra derrotar ele, ela ia precisar voar. When one kills, he doesn't simply kill, he consumes. You came to me broken, and you've learned to walk again. But if you want to stop one, you will need to do more than walk. You will need to do more than run. You will need to fly. And you're not ready. Então, pra mim, essa cena da Eleven treinando é simplesmente ela seguindo essa orientação do Dr. Brenner e aperfeiçoando os poderes dela durante esse 1 ano e meio até ela finalmente se sentir preparada pra essa batalha final. Agora, se isso aí vai dar certo ou não, aí já são outros 500, né? E aí, sobre essa missão envolvendo o Hopper e a Eleven, tem algumas cenas envolvendo isso no teaser, só que é muito difícil de entender o que tá acontecendo, porque o figurino do Hopper muda de uma cena pra outra, só que o figurino da Eleven não muda, então ele é praticamente o mesmo em todas as cenas, então tá muito difícil de entender o que vem antes e o que vem depois. Tá bem difícil de fazer teoria com isso por enquanto, mas eu vou tentar montar uma sequência aqui com o que eu acho que vai acontecer. Pra quem não sabe, nessa cena aqui, a Eleven e o Hopper estão invadindo um novo laboratório, que é aquele mesmo lá que eu mostrei pra vocês, comandado pela Doutora Kay. O objetivo pra eles estarem invadindo esse novo laboratório a gente ainda não sabe, então por enquanto é tudo palpite, mas eu acho que eles podem estar invadindo esse lugar pra usar algum tipo de equipamento que eles não têm acesso, como por exemplo, um tanque de privação sensorial igual aqueles que a Eleven usava na primeira temporada. Até porque nessa parte do teaser aparece o Hopper falando com a Eleven ali sobre acabar logo com isso e tal, e ali na parte direita da tela aparece a Eleven usando um capacete, que é justamente um capacete usado nesses tanques de privação sensorial. O que eu acho é que ela tava se preparando durante esses meses, então ela tava aperfeiçoando os poderes dela, e talvez ela acredita que ela pode contatar a mente da Max se ela tiver acesso a um desses tanques de privação sensorial. Então por mais que a gente sabe que ela consegue usar esses poderes de encontrar alguém sem necessariamente usar um desses tanques, ela já tentou contatar a mente da Max desse jeito no final da quarta temporada e a gente viu que não deu certo. Então é possível que eles vejam a necessidade de usar um desses tanques para potencializar ainda mais os poderes dela na tentativa de tentar contatar a mente da Max e tentar trazê-la de volta. É muito difícil de saber o real motivo para eles estarem invadindo esse laboratório novo. Aqui eu só falei uma possibilidade, mas eu posso estar completamente errado. Só que independente do motivo para eles invadirem esse laboratório, em algum momento eles vão ser encontrados pela segurança desse lugar. Até porque dá pra ver ali as luzes vermelhas piscando no ambiente que os dois estão, então provavelmente deve ser a luz de emergência desse lugar, indicando ali que o lugar tá sendo invadido. E na cena que a Doutora Kay entra com o exército, o lugar também tem luz vermelha ali piscando, provavelmente é o mesmo lugar que tá a Eleven e o Hopper. Então eu acho que rola essa sequência. Então independente do motivo, eles invadem esse novo laboratório, eles são encontrados pelo exército, ficam encurralados ali sem saída e não encontram outro jeito de fugir a não ser entrando no mundo invertido por algum portal que deve ter nesse laboratório. Então nessas cenas onde a gente vê a Eleven e o Hopper no mundo invertido, eu acho que isso não fazia parte do plano deles e que eles só foram parar no mundo invertido porque foi a única forma que eles encontraram de fugir dos militares. E é por isso que nessa cena já aparece os dois lá no mundo invertido sendo atacados ali pelos militares, e aí o Hopper se livra deles jogando granadas ali pra proteger a Eleven. Inclusive, que cena da hora, né? Junto com o teaser saiu essa outra imagem aqui, onde a Eleven tá usando um walkie-talkie dentro de um ônibus no mundo invertido. Provavelmente é o mesmo ônibus lá do Ferro Velho, que a gente já conhece desde a primeira temporada. E assim, eu não tenho tanta coisa assim pra comentar sobre essa imagem, só que ela tá usando um walkie-talkie, então é possível que depois deles terem ficado encurralados no mundo invertido, é provável que ela tá tentando se comunicar com o grupo que talvez tá lá na estação de rádio, ou então encontrar alguém no Void usando os poderes, porque ela tá até com a faixinha ali nos olhos também. E o fato da Eleven tá usando um walkie-talkie
choque pra isso, talvez mostre que eles realmente não estavam preparados pra ir pro mundo invertido. Então isso aí não tava no plano deles e agora eles estão tendo que improvisar ali do jeito que dá. Só que aqui a gente já tá falando sobre o que deve rolar um pouco mais pro meio da temporada, né? Então bora voltar um pouquinho e comentar sobre o começo de tudo, porque tem várias cenas aqui nesse teaser que eu tenho quase certeza que são do episódio 1. Pra quem não sabe, o nome do primeiro episódio dessa temporada é The Crawl, e a tradução literal pra esse título seria O Rastejar ou então O Rastreamento. Então as duas traduções aí estão certas. Só que quando a Netflix define os títulos pra cada idioma, eles não fazem uma tradução direta. Então eles adaptam aquele título de acordo com alguma coisa que vai acontecer naquele episódio. Então no caso, o título do primeiro episódio em português ficou Missão de Resgate. E eu acho que essa missão de resgate do primeiro episódio vai ser um plano de quase todos os personagens tentando resgatar aquelas crianças daquele bunker militar. E tem algumas cenas nesse teaser que podem confirmar que a minha teoria tá certa, se liga. Primeiro, a gente vê os meninos nessa mesa que fica atrás da escola e eles estão com tipo um mapa de Hawkins ali que parece ser a planta elétrica da cidade. E bem em cima do mapa tem um caminhãozinho do exército ali, ó. Então eles devem estar se planejando pra entrar em algum lugar sem que eles sejam vistos pelos militares. E nessa cena, eles estão colocando as mãos uma em cima da outra ali, tipo pra dar um grito de guerra. Sabe quando as pessoas vão colocando as mãos assim, uma em cima da outra e depois levantam gritando alguma coisa? Eu acho que é isso que deve estar rolando. E quem eu acho que tá liderando esse plano do grupo é o Mike, porque além dele ser desde sempre o líder do grupo, é ele que tá com a mão por baixo ali. Então dá pra reparar pela expressão ali do resto da galera que eles parecem estar meio preocupados. Eles não parecem estar tão confiantes assim com o que tá rolando. Então eu consigo até imaginar que o Mike deve apresentar o plano ali pra galera. Eles não estão tão confiantes assim. Então eu acho que é o Mike que tenta incentivar ali a galera, colocando a mão pra frente assim, chamando eles pra um grito de guerra pra começar essa missão que eles estão planejando. Só que o detalhe importante dessa imagem, e que eu não tô vendo ninguém comentando sobre isso, é que eles também estão usando ali uma miniatura da van da rádio WSQK. Então pra esse plano deles, o grupo vai se dividir e em algum lugar vai ter alguém usando essa van da rádio. E todo esse plano que eles estão montando aí nessa mesa da escola, pra mim é exatamente o que é mostrado em prática nessa outra cena. Então enquanto tem uma galera ficando lá na estação de rádio, o Steve tá saindo na frente com a van, enquanto o Mike e o Lucas estão saindo de bike pra ir pra algum outro lugar. Tanto que lá dentro da rádio tá quase todo mundo ali, menos eles, né? Então o Mike, o Lucas e o Steve não estão lá dentro da rádio. O Dustin também não tá lá, mas eu acho que provavelmente o Dustin tá saindo junto com o Steve aqui nessa cena da van. E aí o Mike e o Lucas, eles estão usando uma roupa camuflada ali, eles estão com um colete do exército, e fica mais fácil de ver a roupa que eles estão usando aqui nessa imagem que saiu junto com o teaser. E aí o Lucas também tá usando a bandana ali, fazendo mais um paralelo com a primeira temporada. Então olha aí o Lucas usando o binóculo e a bandana do exército de novo, igualzinho lá na primeira temporada. Nessa sequência toda, eles estão esperando começar a queima do portal lá na base militar, e eu acho que isso provavelmente é pra esperar o momento certo pra invadir lá o bunker militar e tentar resgatar aquelas crianças. Então seria por isso que o Mike e o Lucas estão com esses coletes do exército. Eu acho que seria pra tentar se infiltrar lá na base militar, e aí eles estão esperando começar a queima, porque seria um momento ali onde a maior concentração dos militares estaria na queima do portal, então seria um momento mais vulnerável ali pra tentar invadir. Tem umas outras imagens onde o Lucas e o Mike aparecem protegendo as crianças, só que eles não estão mais com esse colete do exército. É difícil saber se eles tiram esses coletes do exército em algum momento, ou se são cenas diferentes e eles tentam mais de uma vez invadir a base pra tentar salvar a criançada. Mas de qualquer forma, eu acho que essa missão de resgate do primeiro episódio vai ser essa missão aí do grupo de se infiltrar nessa base militar, na tentativa aí do Lucas e do Mike resgatarem essas crianças que estão sendo sequestradas. E agora chegou a hora de falar sobre a teoria principal aqui dessa análise, e eu vou apelidar essa teoria de Missão 6 de Novembro. Calma aí que vocês já vão entender. Só que pra explicar essa teoria, eu preciso juntar um monte de coisa do teaser inteiro. Então primeiro eu vou comentar sobre essas cenas, eu vou comentar sobre os detalhes de cada uma delas, e aí depois eu vou juntar tudo isso pra explicar pra vocês essa Missão 6 de Novembro. Então pra começar, tem essa cena onde a Robin e o Murray estão na estação de rádio, do lado do caminhão do Bradley's Big Buy, que é aquele mercadinho de Hawkins que aparece desde a primeira temporada. O Murray agora tá trabalhando como motorista pra esse mercado, só que vocês repararam ali que o Murray tá usando um nome falso? Bem ali na jaqueta dele, ó, dá pra ver que tá escrito o nome Austin. Então, considerando o contexto dessa temporada, né, com os militares dominando tudo, o centro da cidade sendo protegido ali pelo exército, eu acho que o Murray tá usando esse nome falso, e talvez esse trabalho todo seja só de fachada pra que ele consiga acesso a esses lugares que os militares estão dominando. Até porque esses lugares precisam ser abastecidos com comida, com
com suprimentos. Então pra ele conseguir transitar pela cidade pra lá e pra cá sem levantar tanta suspeita, é muito mais fácil com ele sendo só o motorista do mercado da cidade. Então ele consegue colher informações nesses lugares que estão dominados pelo exército sem levantar tanta suspeita assim. E esse caminhão do Murray, em algum momento ele vai ser atacado por um Demogorgon. Eu acho que essa cena aí deve ser bem lá pro finalzão, lá pro episódio 6, mais ou menos. E a Robin vai estar nessa cena junto com ele, porque já tinha saído essa imagem oficial aí, lá no ano passado, mostrando os dois dentro do caminhão. Só que agora vem a primeira foto de paparazzi que eu vou ter que mostrar pra vocês, que é de uma cena que eles estavam gravando com esse caminhão aí do mercado sendo tombado. Calma que isso aí não é spoiler, tá? O caminhão tombado também aparece no teaser, apesar de ser um pouquinho difícil de ver, mas eu já vou mostrar isso aí pra vocês também. Só que nos bastidores dá pra ver quando eles estavam se preparando pra gravar essa cena, então tinha um guindaste ali tombando esse caminhão falso que eles montaram. E aí prestem atenção na parte de cima ali do caminhão, que tem um rombo enorme ali na parte de cima. E nessa parte aqui do teaser, eu tenho certeza que ninguém reparou isso, mas o caminhão tombado aparece ali bem atrás da Robin. Olha o caminhão ali. Dá até pra ver as caixas lá na parte de dentro do caminhão, ó. Só que o ponto importante aqui nesse ataque do caminhão é que, ao contrário do que o teaser tentou mostrar pra gente, essa cena do caminhão sendo tombado, ela não foi gravada na estação de rádio igual parece no teaser. Ela foi gravada num lugar totalmente diferente. Nos bastidores, a gente viu que essa cena foi gravada numa base militar, então tem umas barreiras do exército montadas ali numa estrada. Tem até uma outra imagem que mostra o caminhão com os veículos do exército ali também, onde eles estavam gravando, e foi bem nesse lugar aí que eles gravaram o caminhão tombado, então é um cenário totalmente diferente. Então no teaser, eles montaram essa sequência, fazendo a gente acreditar que a Robin tá olhando pra cima, encarando a partícula do Mind Flayer na torre de rádio, quando na verdade, eu acho que o teaser tentou enganar a gente, porque as duas cenas não são no mesmo lugar. Provavelmente essa cena da Robin olhando pra cima, olhando pro céu, ela tá num outro lugar, num outro rolê, e nem faz parte da mesma cena do Mind Flayer na torre de rádio. Eu sei que isso daí pode parecer irrelevante, só que vem comigo que agora sim eu vou explicar pra vocês essa tal missão 6 de novembro. A gente vê picotada durante todo o teaser uma sequência onde 4 personagens estão indo pro mundo invertido usando o carro do Steve. Então além dele também vão pra lá o Dustin, a Nancy e o Jonathan. E a gente sabe que essa cena deles entrando no mundo invertido vai acontecer no 4º episódio, que é o episódio final do volume 1, porque o próprio Ross Duffer já tinha postado um preview dessa cena lá no ano passado, onde aparece ali bem na parte de cima do vídeo que essa aí é uma cena do 4º episódio. Só que ao contrário do que eu acho que vai acontecer com o Hopper e com a Eleven, deles indo pro mundo invertido meio que sem querer, no caso desse grupo, eles vão pro mundo invertido preparados pra isso. Então eles equiparam o carro do Steve com uma antena no teto pra conseguir manter a comunicação deles com a galera que vai ficar na rádio WSQK. Esse aí vai ser um local bem importante nessa temporada. Alguns personagens trabalham nessa rádio, tipo a Robin e o Steve. Eu já fiz um vídeo completão aqui no canal sobre essa rádio, inclusive, recomendo bastante, vou deixar aí no card. Mas praticamente todos os personagens vão frequentar essa rádio durante a temporada, então ele vai ser um lugar bem importante. Então por eles terem acesso fácil a simplesmente uma torre de rádio, eu acho que eles vão sim se aproveitar disso pra conseguir se comunicar entre o mundo normal e o mundo invertido enquanto eles estiverem nessa missão. Então parte do grupo fica na estação de rádio, enquanto esses outros 4 personagens vão lá pro mundo invertido usando essa antena aí no carro do Steve pra conseguir se comunicar. Dá pra ver nessa outra imagem que eles vão pra lá armados também, então eles não vão cair sem querer no mundo invertido. Não, eles vão preparados e eles têm um objetivo com isso. E pra mim, o objetivo principal deles irem pro mundo invertido seria entrar no laboratório de Hawkins. Inclusive a gente vê também durante o teaser eles chegando lá no laboratório do mundo invertido. Só que a gente precisa lembrar que o mundo invertido é uma cópia exata da cidade de Hawkins do dia 6 de novembro de 83. E não, tá? O mundo invertido não parou no tempo igual muita gente pensa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando isso, também vou deixar em cima no card. Então é por isso que eu apelidei essa missão do grupo de Missão 6 de novembro, porque eu acho que esse grupo vai ter como objetivo ir pro laboratório lá no mundo invertido, porque lá o lugar tá exatamente do jeito que ele era em 83. E no dia 6 de novembro de 83, o laboratório ainda funcionava nessa época. Então lá no laboratório, no mundo invertido, pelo menos em teoria, eles podem encontrar um monte de informação importante que já não existe mais no mundo normal, porque no mundo normal o laboratório foi fechado. Então lá no mundo invertido, eles podem ter fitas, documentos, um monte de coisa importante explicando os cobaias, explicando os poderes do Henry. Eles podem encontrar simplesmente a chave para derrotar o Vecna, a maior fraqueza contra ele, simplesmente porque lá deve ter um monte de informação importante sobre ele nos arquivos do laboratório. Só que apesar dessa missão toda ser bem inteligente, eu acho que esse plano aí vai dar errado. Porque se a gente juntar o que a gente tem nesse teaser de agora com o que a gente viu lá no teaser de maio do Tudum, eu acho que enquanto o grupo vai pro mundo invertido,
Invertido, quem fica na estação de rádio dando a cal ali, guiando o grupo pelo rádio, seria o Will. E como eu tinha mostrado, o teaser faz a gente acreditar que a Robin estaria olhando pro Mind Flayer na torre de rádio, quando na verdade nessa cena que a Robin tá olhando pra cima, ela tá num outro lugar, então ela nem deve estar olhando pra torre de rádio. E quem eu acho que realmente estaria olhando pra torre de rádio nessa cena seria o Will. Eu acho que esse ataque dessa partícula na torre de rádio seria pra cortar completamente a comunicação entre os personagens, talvez até derrubando a torre de rádio mesmo, deixando eles sem comunicação nenhuma entre o mundo normal e o mundo invertido. E aí tem um vídeo dos bastidores onde mostra a gravação daquela cena onde o Will tá gritando, que a gente viu lá no teaser do Tudum, e nessa cena ele tava justamente na cobertura da estação de rádio, bem debaixo da torre, enquanto ele gritava com o Steve mandando ele correr. Juntando tudo isso, gente, eu acho que o grupo vai lá pro mundo invertido pra pegar alguma informação que já não existe mais no mundo normal, se aproveitam da estação de rádio pra se comunicar entre os dois mundos, então seria pra isso a antena no teto do carro do Steve. Rola um grande ataque na torre de rádio, cortando a comunicação entre os dois grupos, e aí, antes de rolar esse ataque, o Will olha pra cima, pra essa torre de rádio, tentando pela última vez comunicar ao Steve que eles precisam correr de lá o mais rápido possível, porque eles estão em perigo. Então essa cena do Will gritando pra alguém correr, que a gente tinha visto lá no teaser do Tudum, seria ele encarando essa partícula destruindo a torre, que a gente vê agora nesse teaser, e dando a cal pro grupo do Steve lá do mundo invertido, pra eles correrem de lá, porque a partir de agora eles vão estar sozinhos lá, sem nenhuma comunicação com o mundo normal. E aí, gente, vocês gostaram da teoria? Vocês acham que faz sentido ou será que eu viajei demais? Não deixem de comentar, que eu quero muito saber a opinião de vocês, e se vocês têm alguma coisa pra complementar essa teoria também, então comenta aí. E antes de continuar, eu só queria agradecer demais a vocês pelo feedback absurdo nos últimos vídeos. Vocês estão sempre comentando, sempre deixando o like, isso ajuda demais. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui também. É só descer um pouquinho a tela e clicar no botão do gostei aí, que vai ajudar demais. E aí, voltando a falar desse plano do grupo dando errado, aparece uma cena rápida onde o Dustin e o Steve já devem estar lá no laboratório, no mundo invertido, e o Dustin aparece chorando enquanto o Steve abraça ele. E assim, gente, eu poderia ser sensacionalista aqui e fazer uma mega teoria falando que o Steve tá se despedindo e que ele vai morrer, só que eu sigo com a mesma opinião de sempre, gente. Eu não acho que nenhum protagonista vai morrer na última temporada, e eu acho que só vai morrer figurante ou personagem secundário. Na verdade, o que eu acho que tá acontecendo nessa cena é que nessa temporada a gente vai ver um lado totalmente diferente do Dustin, porque ele tá de luto. Ele ainda tá sofrendo pela morte do Ed, ele ainda tá traumatizado pela morte do amigo. Então, com certeza, ele deve entrar em pânico só de pensar em perder o Steve. Então, pra mim, essa cena dos dois se abraçando não é uma despedida. Eu acho que seria só o Dustin se abrindo com o Steve em relação ao luto, sobre tudo que ele vem sentindo desde que o Ed morreu, e deixando claro ali pro Steve que ele não quer que aconteça a mesma coisa com ele. Então, o que pode parecer uma cena de despedida, eu acho que na real deve ser uma cena bem emocionante ali entre eles e que deve fortalecer ainda mais a amizade dos dois aí nessa reta final. A essa altura, eu nem sei se isso ainda é novidade pra alguém, mas caso alguém ainda não saiba, gente, a família dos Wheelers tá muito ferrada nessa temporada. Agora a Holly, que é a irmãzinha mais nova do Mike e da Nancy, ela vai ser interpretada pela Nell Fisher e vai ter muito mais destaque nessa temporada. E ela aparece aqui nessa cena se escondendo numa banheira junto com a Karen. Eu já venho apostando há um tempão aqui no canal que eu acho que alguém dos Wheelers vai morrer nessa temporada. A minha maior aposta seria a Karen mesmo, só que eu não descarto ninguém, tá? Eu não descarto a Holly e principalmente o Ted. Inclusive, talvez o Ted seja até o primeiro dos Wheelers aí de arrasta. Só que aí, o título do segundo episódio é o desaparecimento de Holly Wheeler, fazendo um paralelo com o desaparecimento de Will Byers lá na primeira temporada. Então, em algum momento, a Holly deve ser raptada, igual aconteceu com o Will lá no início de tudo. E eu acho que o momento da Holly sendo raptada pode ser justamente esse, onde ela e a Karen estão tentando se proteger na banheira. E aí, aparece nessa outra cena, a Nancy e a Eleven entrando na casa dos Wheelers, e eu acho que esse aí vai ser o momento em que a Nancy vai achar o Ted morto, a Karen toda ferida, então eu acho que eles vão levar ela pro hospital, só que eles não vão encontrar a Holly, porque nesse momento aí ela já vai ter sido raptada. Inclusive, essa roupa que a Nancy tá usando, essa roupa rosa, é a mesma roupa que ela aparece na cena que ela tá limpando o sangue com as mãos, que ela tá lavando as mãos ali, tudo suja de sangue. Então esse sangue todo aí que ela tá lavando, eu acho que deve ser o sangue dos pais da Nancy, então vai ser tenso demais toda essa sequência aí na casa deles. Inclusive, por falar da
da roupa, gente, de novo, tá? Eu não acho que nenhum protagonista vai morrer. Então não, gente, eu não acho que esse sangue aí que a Nancy tá lavando seja o sangue do Jonathan. Até porque o figurino dela vai mudar lá pro meio da temporada, mais ou menos no episódio 3 ou 4, e ela aparece com esse figurino lá do meio da temporada junto com o Jonathan. Então repara que ela tá suja de sangue com o figurino rosa, que é lá do comecinho da temporada, e nessa cena que ela tá conversando com o Jonathan, ela já tá com um outro figurino que é lá do meio pro final da temporada. Então assim, o Jonathan pode morrer? Poder até pode, apesar de eu achar meio improvável disso aí rolar. Só que esse sangue aí que ela tá lavando não é o sangue do Jonathan, e a minha aposta continua sendo que deve ser o sangue dos pais dela mesmo. E só tem uma pessoa nessa temporada que deve estar mais ferrada do que todo mundo, que é o Will, né, gente? Todo esse teaser dá a entender que o Will deve estar sendo afetado de novo pelo que acontece contra o Vecna, contra o mundo invertido. Tanto que na cena da estação de rádio, quando os militares começam a queimar o portal, ele vai ter um desmaio ali, então o negócio vai ser bem sério mesmo. Inclusive, eu não acho que nessa cena ele tá em transe igual as outras vítimas do Vecna da 4ª temporada. Eu acho que ele tá tendo uma crise mesmo, então seria parecido com o que rola na 2ª temporada. Eles começam a queimar o portal e isso enfraquece o Will, e é por isso que ele tá desmaiando ali. E aí numa parte bem rapidinha ali do teaser, o Will também aparece sendo pego ali pela garra do Vecna. Só que assim, gente, eu também não acho que o Will vai morrer, tá? Eu acho que durante a temporada eles vão criar todo um drama onde os personagens percebem que se eles matarem o Vecna, o Will acaba morrendo junto por conta dessa conexão dos dois. E aí eu acho que vai rolar um falso sacrifício por parte do Will. E nem seria a primeira vez da série fazendo isso, né? Porque já rolou na 1ª temporada um falso sacrifício do Mike, então ele chegou a pular do penhasco pra salvar o Dustin, ele não fazia ideia que a Eleven tava ali perto e ia salvar ele. Depois na 3ª temporada, o Hopper se sacrifica por todo mundo, mas aí a série também deu um jeitinho de trazer ele de volta. Cá entre nós foi um jeitinho bem forçado, inclusive, né? Vamos combinar? Então eu acho que a série só vai fazer de novo esse bait. Então eles vão deixar todo mundo em choque. Oh meu Deus, pro Vecna morrer, o Will precisa morrer junto. Aí eu acho que o Will vai tomar essa atitude de se sacrificar pela galera. Então por parte do Will, eu acho que ele realmente vai se sacrificar mesmo. Só que como sempre, os irmãos Duffer vão dar um jeito de salvar o Will, igual eles sempre fizeram desde o começo da série. Então eu acho que sim, o Will vai escolher se sacrificar pela galera no final da série. Ao mesmo tempo em que eu acho que não, gente, o Will não vai morrer. Pra finalizar, tem algumas cenas desse teaser que eu não tenho tanta coisa assim pra comentar, tipo o Vecna com esse novo visual sinistro. Cara, o Vecna vai retornar na versão Super Saiyajin, mano. Tem um monte de espinhos ali saindo dele, ficou sinistro esse novo visual. E pra mim, a cena mais confusa de todo o teaser, que é simplesmente essa mistura de portal com tipo uma partícula se abrindo no céu. Cara, eu fiquei maluco a hora que eu vi essa cena, só que mais uma vez, gente, eu prefiro não ser sensacionalista, eu prefiro ser sincero aqui com vocês, e eu não faço a menor ideia do que tá rolando nessa cena. Provavelmente essa cena aí é uma daquelas que a gente só vai conseguir juntar com mais coisa lá pra frente, lá pro final do ano, pra aí sim conseguir criar alguma teoria com isso. Mas por enquanto eu prefiro ser sincero, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo nessa cena. Mas uma coisa que eu cheguei a comentar em live aqui no canal foi sobre a possibilidade disso aí no céu ser uma representação do mundo invertido ou da dimensão X se colidindo com o mundo normal, então seria uma colisão entre dimensões. Então é por isso que tá surgindo tipo essa passagem no céu, bem parecida com um portal. Mas eu não sei, gente, o que vocês acham? Não deixem de comentar aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito saber o que vocês acham dessa parte aí do teaser. E eu agradeço demais a você que chegou aqui no final dessa análise, você que assistiu o vídeo até o fim. E vocês devem ter percebido que tiveram algumas cenas que eu não cheguei a comentar aqui nesse vídeo, só que aqui no canal eu também fiz uma análise frame por frame ao vivo, então foi uma análise com mais de 3 horas de duração, e eu vou deixar essa live aqui em cima no card pra quem quiser conferir. Não esquece de deixar o seu like pra dar aquela força, já confere sua inscrição aqui no canal também pra não perder nada, e aqui na tela agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui do canal pra você continuar me acompanhando. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, um forte abraço pra vocês e até mais.